tudo bem? Estamos iniciando uma nova aula, onde a gente vai dar continuidade à unidade de medida, ou seja, essa vai ser a parte 2, tá certo? Na aula anterior explicamos até o sistema conceitudinários e nessa aula iremos explicar o restante. Após o sistema conceitudinários, surgiu o sistema MLT, que são aquelas cujas unidades básicas são as grandezas físicas de massa, comprimento e tempo, certo? A massa era representada por m, comprimento L e tempo em t. E os sistemas de base em MLT são o MKS e o CGS, nos quais as letras simbolizam as unidades e não mais as grandezas. O sistema MKS utiliza como base o metro, quilograma, o segundo, e o sistema CGS ele utiliza o centímetro, grama e segundo. Aí esses sistemas eles são equivalentes ao MLT, só que com unidades diferentes de medida para medir cada um tema específico. Por exemplo, no MKS a gente vai medir em metro, quilograma e segundo. E basicamente é a unidade que hoje é utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades como sendo a unidade base. Já o CGS é como se fosse uma derivada desse sistema MKS, onde em vez de metro a gente vai começar a medir o comprimento em centímetro, em vez de quilograma vai medir em grama a massa e o valor do tempo permanece sempre o mesmo, em segundo, tá certo? O sistema FLT, já é um novo sistema que foi estabelecido também, são aquelas cujas unidades básicas são as grandezas físicas, como força, comprimento e tempo. Força era representado por F, comprimento L e tempo em T, por isso chama FLT. E o sistema de base FLT é o MKS, ou seja, metro, quilograma e segundo, onde as letras simbolizam as unidades empregadas, que são o metro, o quilograma, força e o segundo, certo? O sistema britânico de unidade, ele surgiu também como baseado no sistema FLT, ou seja, os países de língua inglesa eles utilizavam um sistema de unidade diferente dos sistemas apresentados anteriormente. Então, como tendo o sistema FLT como sendo mais empregado, as empregadas para essas grandezas são libra-força, que é a pound force, LBF, o pé, que é representado por foot, FT, e o segundo, que é second, que é representado por sec, que é de segundo, que são unidades de outras grandezas, são derivadas de unidades básicas acima referidas. Ou seja, essas grandezas referidas aqui, elas servem como base para gerar outras derivadas, certo? E logo em seguida, por volta de 1948, surgiu a nona Conferência Geral de Pesos e Medidas, e então, a partir disso, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu então um sistema coerente e prático de unidade de medidas, que logo em sequência, em 1967, sofreu uma nova alteração e uma nova abreviação foi estabelecida, que é representado como SI, ou Sistema Internacional de Unidades, certo? Que aceita internacionalmente esse tipo de unidade. Qualquer país que trate de um sistema internacional, que a gente chegar lá, a gente consegue utilizar as mesmas unidades de medida, que com isso facilitou muito para que as pessoas da época conseguissem chegar em qualquer país, até mesmo sem falar a língua, mas conseguir exportar e comprar materiais daquela cidade, certo? Aí no sistema internacional, as unidades de medida são agrupadas em três classes que são as unidades básicas, unidades derivadas e as unidades suplementares. As unidades básicas são aquelas no qual se baseia o sistema internacional, certo? Ou SI.
grandeza, unidade, nome e símbolo. A grandeza, comprimento, é representado por metro e o símbolo m, minúsculo. Massa, representado por quilograma, símbolo kg. Tempo, segundo, símbolo S minúsculo. Intensidade de corrente elétrica foi descoberta por um cientista chamado Ampère, por isso é representado por letra maiúscula, e o símbolo também vai ser A maiúsculo. Temperatura foi representada por Lord Kelvin, onde surgiu o sistema de escala em Kelvin, e o símbolo é K maiúsculo, que foi um cientista que descobriu esse tipo de temperatura. A quantidade de matéria que é mol e o símbolo é mol normal, minúsculo. Intensidade luminosa, que é o candela, é representado por CD. Ou seja, cada tipo dessas grandezas aí, elas são as grandezas básicas, as principais grandezas que foram criadas e descobertas, e a partir delas surgem outras grandezas, que são as derivadas delas e, consequentemente, das derivadas vêm as suplementares, que vêm para acrescentar cada vez mais no Sistema Internacional de Unidades. As unidades derivadas, elas são formadas partindo-se das unidades básicas por expressões algébricas, usando-se para isso os símbolos matemáticos de multiplicação ou de divisão. Algumas recebem nome e símbolos especiais, outras ainda utilizam a primeira letra do nome do cientista que realizou os estudos. Podemos dizer que temos como grandezas principais área, volume, massa específica, força, energia, pressão, carga elétrica e potência, e cada uma dessas grandezas elas são representadas de uma forma diferente ou até mesmo representada pelo nome do cientista que a descobriu. A área ela é derivada do metro e ela é representada por metro cúbico, ou na verdade metro quadrado, desculpe, que é m elevado ao quadrado, o símbolo. O volume ele é representado por como se fosse uma derivada de 3 vezes do metro. Aí o metro ao cúbico. Aí m elevado a 3, certo? A massa específica vai ser uma relação de massa com comprimento e vai ficar massa e volume, na verdade, é quilograma dividido por o volume em metro cúbico. A força vai ser representada em Newton, que é N maiúsculo, e tem como as unidades básicas quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. A energia, Joule, representada por J maiúsculo, que foi o cientista que descobriu. Ela pode ser escrita como uma cinética, que é Newton vezes metro, ou ainda representado por quilograma vezes m vezes 2 dividido por segundo ao quadrado. Pressão é descoberto por Pascal, representado por PA, que tem como cinética Newton dividido por metro quadrado, e como básica quilograma dividido por metro por segundo ao quadrado. A carga elétrica foi descoberta por Coulomb e pode ser escrita como ampere vezes segundo, como sendo uma unidade básica. E potência, watt, representado por W, que foi o cientista que descobriu, tem como cinética J dividido por segundo, e como unidade básica quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao cubo, certo? Consequentemente, logo em seguida vem as unidades suplementares. Essa parte de unidades suplementares é onde a gente vai fazer a aplicação de ângulos em radianos ou num ângulo plano. Em ângulo sólido vai ser o ster-radiano, que é onde a gente vai tratar já de um sistema mais complexo. Mas nessa categoria a gente comporta dois tipos de unidades puramente, como eu falei, geométricas, onde um ângulo plano ele vai ser representado em radiano, que é RD, e um ângulo sólido vai ser representado por ster-radiano, que é representado por SD. E com isso, o radiano ele
é o ângulo plano compreendido entre dois raios que na circunferência de um círculo. E subtende-se um arco de comprimento igual aos de raio. Já nessa questão, para calcular ângulos em radiano, vai sempre tratar de duas dimensões, como se fossem tratar de uma representação em um plano x, y, certo? Aí a partir daí a gente consegue descobrir os valores de alfa, ou de tangente, seno, cosseno, cossecante e assim por diante. Mas enfim, serve para isso, certo? E o próximo ângulo suplementar vai ser o esterradiano, onde a gente vai tratar de ângulos em objetos sólidos, que já vai tratar de três dimensões, onde a gente pode até utilizar na aplicação de cálculo diferencial integral 3, onde a gente consegue calcular o volume de sólidos ou integrais triplas, certo? Aí a partir daí a gente consegue definir alguns ângulos nesses tipos tridimensionais e são classificados como esterradiano. E como lendo aqui a referência, tendo em seu vértice no centro de uma esfera subentende na superfície desta uma área igual à de um quadrado, cujos lados se igualam a raio de uma esfera. Então, quando tratar de descobrir ângulos em um sistema tridimensional, onde vai existir um plano 3D em Z, X e Y, a gente classifica um ângulo como sendo um ângulo esterradiano. Enfim, finalizando mais uma aula, pessoal, dando uma introdução ao Sistema Internacional de Unidades, ou unidades básicas do que são utilizadas na física. Não deixe de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar seu feedback. Tchau, tchau, até a próxima.